Olá pessoal, depois de vários dias ausente, devido a um fenômeno chamado vida de professor, eis-me aqui de volta. E hoje eu estarei atendendo uma sugestão do professor Adilson, que falou de uma música do Coldplay chamado Champion of the World, Campeões do Mundo. Mas antes de falar da música, vamos falar qual é a palavra que nós iremos ver nesse vídeo. A palavra é before. Então se você já estudou inglês, sabe que a palavra before significa antes. Então vamos aos exemplos de frases. Think twice before you do it. Uma frase bem bacana para dizer a alguém que queira fazer algo que não seja bacana. Think twice before you do it. Pense duas vezes antes de fazer isso. Outra frase muito comum de você falar para uma pessoa é o seguinte, né? Eu imagino uma mãe falando para um filho, ou a professora dando uma aula sobre esse assunto, ela falaria essa seguinte frase: Chew your food well before swallow. Chew your food well before swallow. Ou seja, mastigue sua comida bem antes de engolir. Eu acho que eu imagino mais uma mãe falando isso. Então, ou seja, before no sentido de antes, before no sentido de antes também. Vamos à frase número 3. We beheld the beautiful sand beach before us. Essa frase não seria vista em hipótese alguma se você estiver estudando inglês gradativamente no nível básico. Por quê? We beheld. Behold é você olhar para algo como se estivesse contemplando, sabe? Aquele olhar, assim, nossa, que praia bonita. Behold this beach. Ou seja, olha essa praia, mas behold é um olhar de contemplação. Então, we beheld the beautiful sand beach before us. Exatamente isso, nós contemplamos, né? Olhamos para aquela praia, aquela praia diante de nós. Olha só que interessante, before agora se tornou diante de nós. E ela está na nossa frente. Engraçado isso, né? Ou seja, mudou totalmente o sentido da palavra before. Só que para quem já fala inglês há um tempo, isso não faz diferença. Ele simplesmente entende, porque ele viu isso várias vezes. Vamos ver mais exemplos? Knock on the door before you enter. Bom, esse aqui já voltou no exemplo anterior, ou seja, antes de entrar. Frase número 5. The people all bow down before the emperor. E aqui vai uma dica extra aqui, tá? É muito importante aprender a pronúncia certa das palavras, então por isso que é importante ouvir muito inglês, porque a palavra emperor, nossa, que palavra é essa? É imperador, e parece com português quando você escreve emperor. Emperor para imperador é muito parecido, mas você fala emperor. The people all bow down before the emperor. Ou seja, todas as pessoas se curvaram. E quando você se curva, qual que é a lógica? É diante do imperador, né? Então, before como diante de. Frase número 6. Soon the landscape unfolded before them. Eu adoro a palavra unfolded, que fold é dobrar. Então, unfolded é se desdobrar. Então, eu diria que soon, ou seja, em pouco tempo, a paisagem se descortinou, abriu-se diante deles, né? Muito legal essa frase. Frase número 7, e a última frase dessa sequência de frases para eu falar da música é She poured out complaints before me. Essa frase, eu imagino alguém reclamando de alguma coisa, daí ela vem e descarrega todos aqueles problemas, né? She poured out complaints before me. Ou seja, ela despejou, né, reclamações na minha frente, diante de mim, né? Acho que aqui seria menos formal, então eu não diria diante de mim, mas na minha frente. Ela estava ali na minha frente e despejou todas as reclamações dela. Então, na música do Coldplay, Champion of the World, ele canta o seguinte: Everyone can see I'm hurt, but I will stand before conquistadors till I'm champion of the world. Ou seja, everyone can see I'm hurt. Todos podem ver que eu estou magoado, machucado. But I will stand before conquistadors. E stand quer ficar de pé, mas eu ficarei em pé diante de conquistadores. Till I'm champion of the world. Até que eu seja campeão do mundo. Bom, nesse vídeo eu trouxe várias frases. E é interessante exatamente isso, pessoal. É você, quando aprender a frase. Recentemente numa aula eu percebi isso com um aluno, que na verdade 2 alunos, eles ficavam presos demais na primeira ideia que eles tiveram da palavra quando aprenderam. Ficaram travados ali na palavra.
E aí não conseguia traduzir a frase, não conseguia entender a frase. E mesmo depois que eu disse, olhe para o contexto, ficava preso no que aprendeu. É muito engraçado isso, a gente já pega as coisas, né? Mas a ideia é essa, é você olhar para a frase, o contexto. Se você traduzir e não fizer sentido, é porque está errado. Quando você traduz, o contexto fica melhor do que a palavra. Professor, mas como assim? Não faz sentido. Bom, experimente e aos poucos você vai ver que faz muito sentido pensar assim. Alguns alunos já falaram assim, um amigo falou para mim, eu já mudei a forma de olhar para o inglês depois que eu assisti seus vídeos. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se vocês quiserem fazer igual o professor Adilson fez, mandando a sugestão, ótimo. Será bem-vindo e eu vou preparar algum vídeo a respeito disso. É isso aí, até mais e aguardo vocês no próximo vídeo.